Olá, telespectadores. Quem vos fala é Caio Augusto, acadêmico pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Ciências Biológicas. Nesse exato momento, estou aqui, mediante a vocês, recebendo informações através da nossa enviada especial, Vitória Luana, também acadêmica em Ciências Biológicas na UFMS, que acaba de trazer informações novas sobre novas medidas tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vitória Luana. A Anvisa autoriza a comercialização de fármaco à base de canabidiol, que é um dos principais ativos da cannabis sativa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a comercialização do canabidiol e o registro foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira, dia 22. Segundo o gerente de medicamentos específicos da Anvisa, João Paulo Silvério Perfeito, este foi o primeiro medicamento à base de canabidiol aprovado pela agência, e ele só poderá ser vendido em farmácias e drogarias, exclusivamente sob a prescrição de um farmacêutico. O produto é um fitofármaco com concentração de tetrahidrocannabinol, principal substância psicoativa encontrada em plantas do gênero cannabis, de até 0,2%. Segundo a Anvisa, o canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. Em nota, a agência diz que devem ser assegurados aos pacientes todas as contraindicações do medicamento quando prescrito. As informações fornecidas devem contemplar os riscos à saúde envolvidos, a condição regulatória do produto quanto à comprovação de segurança e eficácia, informando que o produto cannabis não é medicamento, os possíveis efeitos adversos, como sedação e comprometimento cognitivo, e os cuidados na utilização. A par sobre as medidas que a Anvisa tomou a respeito sobre o canabidiol, estamos agora ao vivo com a nossa repórter especial, Ohana Gabriele, que, também acadêmica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Ciências Biológicas, traz novas informações. Ohana Gabriele, o que você me diz? Bom, segundo o artigo científico de Guasa et al., a canabidiol protege as células progenitoras oligodendrócitos de apoptose, induzida por inflamação, atenuando o estresse do retículo endoplasmático. Vamos entender um pouquinho desses termos? Então, a canabidiol ela é uma substância química canabinoide que representa cerca de 40% ou mais do extrato da planta cannabis sativa. Segundo o artigo ainda, esse extrato ele não possui propriedades psicoativas. As células progenitoras estão presentes no corpo humano desde a fase embrionária. Elas são derivadas de células-tronco e elas têm a capacidade de se proliferar e manter o tecido a qual necessita de renovação celular. Ou seja, ela consegue manter esse tecido no qual ela se encontra. Os oligodendrócitos ainda, eles são as células da glia, né? Ou seja, eles são células não neurais presentes no sistema nervoso central. Eles também formam e ajudam na manutenção da bainha de mielina dos axônios, ou seja, elas estão ali também no sistema nervoso central. Sem os oligodendrócitos, os neurônios eles não sobrevivem em um meio de cultura em análises laboratoriais. Então, esses oligodendrócitos são extremamente importantes. A apoptose, então, é a morte celular programada. A partir dessas informações, agora eu chamo nossa colega Mariane, que vai tratar sobre a comercialização desse novo medicamento. Mariane, é com você. Olá, conheça agora um pouco mais sobre a cannabis sativa como tratamento medicinal e o seu papel como remédio contra algumas doenças que podem ser tratadas com uso terapêutico. Uma das doenças em que a cannabis sativa pode atuar é o câncer. Estudos recentes do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, uma instituição dos Estados Unidos, revelaram que a cannabis atua na eliminação de células cancerígenas e no tratamento de efeitos colaterais causados pela quimioterapia. Ainda, segundo o estudo feito pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas, foi feito um levantamento em que revela que algumas substâncias presentes na planta são capazes de reduzir ou até combater
tumores cerebrais. Outra doença que pode ser tratada é a epilepsia. O CDB, ou seja, o canabidiol, ele aumenta a carga de anandamina em áreas da massa cinzenta. Ao se ligarem aos receptores celulares, essas moléculas reduzem a superativação dos circuitos nervosos que acarretam as convulsões. Outra doença que pode ser tratada é a esclerose múltipla, com o uso da erva medicinal através do composto Sativex. É o primeiro medicamento à base de cannabis permitido no Brasil e contém uma mistura de tetrahidrocanabidiol e de canabidiol extraídos da planta cannabis. Esse medicamento ajuda os pacientes que se encontram em uma situação moderada ou grave da doença. E por hoje é só. Para entender melhor todo esse processo, agora a gente vai chamar a nossa especialista no tratamento de epilepsia, trazendo essas novas informações sobre o uso do canabidiol no tratamento da epilepsia. Samara, por favor, nos explique sobre isso. Olá, vim falar sobre a liberação do uso do canabidiol como medicamento no Brasil. Com essa reclassificação, o canabidiol agora é um medicamento que permite que as famílias possam utilizar para tratamento de diversas doenças, enfermidades, ou doenças. Em 14 de janeiro de 2015, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou a utilização do canabidiol como medicamento para tratamento de uso controlado. Com essa reclassificação, permite que as famílias que precisam desse tipo de medicamento possam utilizá-lo sem que seja proibido. A substância poderá ser receitada pelo médico em 2 vias. Essa receita é controlada e é somente liberada por médico, desde que tenha a liberação comprovada, a utilização comprovada dessa substância. A maior parte dos diretores da Anvisa, da agência, ressaltou que não há na literatura que comprove a dependência da utilização desse medicamento. Então, por isso foi liberada essa substância, para que eles possam utilizar para controle de doenças graves, como a epilepsia. Com essa reclassificação, as famílias podem utilizar esse medicamento sem precisar agir na ilegalidade. E aí ele poderá utilizá-lo para tratamento de algumas enfermidades. E com isso, com essa nova decisão, pode-se também ter a liberação, e o aumento de pesquisas sobre esse tema, já que agora não é mais uma substância proibida no Brasil. Vamos lá pesquisar. Bom dia. E esse foi nosso Jornal Virtual, um jornal comprometido em trazer a melhor experiência da divulgação científica no Brasil. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, telespectador.